A paz. Estamos aqui na Igreja Ágape, no meu gabinete, gravando mais um culto. Queria começar orando. Vamos todos orar, estou aqui reunido com alguns irmãos. Amém. E a gente quer começar esse culto e trazendo essa oração. Ora, pastor Carlos Eduardo. Senhor, nessa noite, onde a tua igreja, Senhor, se reúne para te cultuar, para te bendizer, para te louvar. Queremos declarar sobre todas as coisas, Pai, nós somos mais do que vencedores, por conta do teu amor, por conta do teu poder. Queremos declarar, Senhor, que nós acreditamos em Ti, que nós temos fé o suficiente para alcançar de Ti misericórdia, para alcançar de Ti o poder. Nós sabemos, meu Pai, que nada pode impedir o Teu agir. Nenhuma circunstância, nenhuma situação pode impedir o Senhor de nos abençoar. Nessa noite, a bênção que nós te pedimos, Pai, é a bênção mais especial que um crente pode ter, que é a Tua presença dentro de mim. Aleluia. Eu lembro do salmista Davi, quando ele declara, eu não tenho outro bem além de Ti. E outra vez ele fala, arranca de mim tudo, só não arranca de mim o Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, porque é o Seu Santo Espírito que nos faz vencer. É o Teu Santo Espírito que nos encoraja. É o Teu Espírito, Senhor, que nos faz, nos leva até a salvação. É o Teu Espírito que consola a nossa alma. Então nós pedimos nessa noite, Pai, que a Tua presença se manifeste em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu preparei uma palavra para nós, olhando a gravidade dos acontecimentos, e a gente às vezes se preocupa muito só com o coronavírus. Acho que o coronavírus é uma ponta, né? Alguma coisa realmente preocupante, mas existem muitas coisas por trás que nos preocupam, antes disso existir. E eu creio que a maior preocupação nossa tem sido a igreja. A igreja do Senhor, ela perdeu o seu propósito. Ela deixou de exercer o seu propósito. A finalidade para a qual ela foi fundada, ela foi criada. E então eu comecei a estudar sobre o valor do sal, né? O sal. E em Mateus 5, versículo 13, vocês podem abrir, diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal perder o seu sabor, ele deixa de salgar. E para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14 diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui a gente tem Jesus, é uma coisa tremenda, porque quando Jesus ele começa, se a gente vê o capítulo 4, no início do capítulo 5, Jesus está falando a uma multidão que o segue. Porque onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão seguindo ele, sempre. E Jesus fala com os seus discípulos, mas na frente da multidão, e ele fala sobre as bem-aventuranças. Mas chega um momento que ele chama os discípulos à parte e fala somente os discípulos. Não é uma palavra para a multidão, é uma palavra para os discípulos, para aqueles que seguem o Senhor, para aqueles que são aprendizes, que são alunos, que querem viver a vida como Jesus viveu. E ele fala duas coisas fortes aqui. Primeiro, ele diz que os discípulos eram para a terra sal e era para o mundo luz. Olha que coisa tremenda isso, sal e luz, né? Duas coisas assim essenciais para nós, né? E o sal, eu quando começo a ver o valor do sal, que o sal ele tem uma finalidade, ele é de predomínio. Deus quando cria a terra, cria todas as coisas, ele fala assim, quer ver? Eu te dou poder, agora você domine sobre todas as coisas. Deus deu ao homem o domínio sobre todas as coisas. E o sal vem justamente fazer esse papel do domínio sobre todas as coisas. A igreja está na terra para ser dominante. Amém. Para ser predominante. A igreja não foi criada para ser um grupo social, um local de encontro de pessoas, ou um lugar onde se fala de dinheiro para se enriquecer. Igreja não é lugar para se enriquecer. Igreja não é lugar para a gente fazer encontros sociais, apesar de também fazer parte da igreja. Mas não é a igreja.
Né? Na igreja, aqueles que são fiéis ao Senhor no dízimo e nas ofertas, têm a bênção do Senhor sobre eles. E o Senhor disse que a prosperidade estará, a porta do céu, a janela do céu estará aberta. Então, amém. Não significa que ser crente é ser rico, mas será próspero. Prosperidade é ausência de necessidade. Então, e nem também é lugar de social, aonde a gente vai, depois sai do culto, né? A gente vai à igreja, cumpre um papel e depois vai para casa e a vida continua como se você fosse a qualquer outro lugar. A igreja é um lugar marcante. A igreja é um lugar de aprender a manter acesa a chama da luz e o sabor do sal. Então, quando a igreja ela deixa de exercer o seu papel como sal na terra, a terra começa a se deteriorar. Porque uma das funções do sal é preservação. Ele preserva. Então, quando o sal perde a sua função, ele não serve para mais nada. A igreja, se ela deixar de exercer a sua função de predominar, de preservar, né? Preservar. A preservação feita pelo sal, né? Uma carne, quando ela é salgada, ela tem um tempo muito mais longo de vida. E uma coisa linda que acontece com o sal, quando você compra uma carne seca, por exemplo, que passou por um processo de salgar, é que você não vê sangue na carne seca. Porque o sal, ele tem também como função tirar a vida da carne. Olha que coisa tremenda. A igreja não é um lugar de carnalidade. A igreja não é lugar de darmos lugar à carne. É lugar de matar a carne. De tirar, sabe? Isso é tremendo, né? Então, quando Jesus diz assim, vocês são o sal da terra, vocês estão na terra não é para se igualar aos que da carne fazem, ao que agem pela carne. Vocês foram chamados para matar a carne. Ou seja, tirar aquela vida da carne. E o que a gente tem visto nessa última década? Nesse milênio, né? No século XXI que a gente está vivendo. Nunca se viu uma carne tão viva como nós estamos vivendo. A gente começou a viver, principalmente nesse governo que passou, o dar lugar à vontade. Então, eu pratico isso porque eu tenho vontade. Eu escolhi. Então, a mesma pessoa que pratica o adultério por escolha, pratica a homossexualidade porque também é uma escolha, pratica também a pedofilia porque também é uma escolha. Então, quando eu pego a carne, dou vida a ela para legalizar um tipo de pecado, os outros vêm tudo a caminho, porque é o princípio mesmo. E a igreja, ele não veio para dar eco, vazão a nada que seja carnal. Porque a carne é insaciável. Quando você começa a dar lugar à carne, você quer ver uma coisa, começa a ficar irada. E não entre com sal com a comunhão de Deus na tua vida, porque a ira, daqui a pouco você não está descontrolado, descompensada. Então, a carne, ela não pode ter lugar de forma ampla na nossa vida, porque perde seu controle. Jesus colocou a igreja no mundo para que o mundo fosse o controle da carnalidade, o controle do pecado. Preservasse a terra, preservasse a comunhão. Quando Deus olha dos céus para nós, quando o Senhor nos olha, Ele olha para a igreja. Ele olha para nós. Ele olha para o nosso sabor. Ele olha para a nossa função, o nosso propósito. E eu comecei a entender que uma igreja, no sentido de corpo de Cristo, no mundo, ela precisa ser saudável. A igreja precisa ser sadia. Mas como vai ser sadia se não tem quem jogue sal no manancial? Eu me lembrei, estava conversando com o pastor Carlos Eduardo sobre Eliseu, lá em 2 Reis. Eliseu, ele vê Elias ser assunto aos céus,
né? E quando ele vê Elias subindo em segunda de Reis, capítulo 2, ele sabe que Elias foi para o Senhor, mas 50 homens acharam não que Elias tinha sido transportado para outro lugar. E querem procurar Elias, e Eliseu deixa, vai procurar, mas eu não vou, porque eu bem sei onde ele foi, né? E o que acontece? Aqueles 50 homens foram e voltaram, mas ele ficou em Jericó. Jericó significa lugar de fragrância. E aconteceu que ele faz uma pergunta, começa a perguntar àqueles homens, como é essa cidade? Ah, muito boa, só que tem o seguinte, as águas são amargas e a terra é estéril. Me diz qual é a cidade que pode ser chamada de boa se há esterilidade na terra e as águas são amargas. E Eliseu então começa o seu ministério de uma forma linda, ele pede que venha uma bandeja e coloca sal. Olha que coisa linda. Olha o sal como faz parte da história. Bota sal. E aonde ele foi com aquele sal? Ele não se preocupou com o rio. Achei isso muito lindo quando estudo Deus, né, nos traz essa revelação. Ele não se preocupou com o rio que era amargo. Não. Ele se preocupou com a nascente do rio. Porque se jogar sal na água, não muda a sua fabricação. Ela pode continuar nascendo amarga. O importante do sal é ser jogado na nascente. Aí eu vou lá no Salmo 139, que eu comentei aqui na quarta-feira passada, no versículo 16. Diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Aqui está a ação do sal. Antigamente as pessoas falavam que, se converteu. Eu tive a oportunidade de ir numa reunião, pastor Eduardo, com um rapaz que ele era homossexual e havia se convertido, vou colocar entre aspas. E estava com um terno menor do que ele. Ele muito sem graça, de sandália de dedo, mas de terno. E aquela irmã dizendo que aquele rapaz era homossexual e havia se convertido porque estava com a veste mudada. Durante muitos anos se pregou mudança de vida na mudança das vestes. Não é verdade? Botou uma roupa comprida, está com o cabelo comprido, aquela é convertida. Mas quando eu olho para Eliseu, mudando as águas amargas, eu vejo Eliseu fazendo o quê? Indo na nascente. Eu não tenho que mudar meu estereotipo. Eu tenho que mudar a nascente. A nascente. E quando eu vejo Jesus falando, igreja, vocês são o sal da terra, eu vejo Jesus dizendo assim, vocês precisam mudar na nascente. Vocês só farão o seu papel na terra se vocês mudarem a nascente. Se vocês tiverem encontro com Deus, comigo, lá dentro do seu interior, a mudança de Deus, o Evangelho, começa a revolucionar o homem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Aquela mudança que acontece no caráter, aquela mudança que acontece na entranha, aquela mudança de cura que acontece lá no momento que você foi concebido, sabe? Deus é Deus de ir até a sua concepção, Ele pode fazer isso. Tem pessoas que têm revolta, têm problemas graves por conta de um ato indesejado e da onde ele foi gerado. Então, Jesus pode ir na nascente. Às vezes você é do jeito que é, porque num determinado ano da sua vida você passou por um trauma e mudou a sua essência. Você hoje é uma pessoa, não é quem Deus criou, é o que o trauma fez. Então, o Senhor quer que você seja sal, mas como você pode salgar se o sal para você já não tem mais sabor, se você já não tem mais dentro de você, as suas entranhas, você já não tem mais o desejo de viver, o desejo de amar, até Deus. Tem muitas pessoas que têm raiva de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja e têm mágoa de Deus. Ué, como é que pode andar com Deus com mágoa? Eu posso andar com o Carlos Eduardo e ser magoada com ele. Nada me atrapalha de andar com ele. Agora, o sal precisa prevalecer, ou seja, quando a bandeja de sal foi jogada naquela nascente de água, a primeira coisa que aconteceu, as águas deixaram de ser amargas. Quando a comunhão
nossa com o Senhor, ela é genuína. Deus vai na nascente, na fonte da vida e muda toda a sua caminhada. Esse é o encontro genuíno que Deus quer. É essa igreja que Deus quer, mudada na sua essência, transformada na sua fonte. A sua fonte de vida, as suas motivações, as suas escolhas, as suas decisões precisam ser atingidas por esse poder. E a sua mente. A nossa mente precisa de uma transformação. Se nós olharmos hoje, né, as pessoas escravas do medo, o que hoje a gente precisa ver? A gente precisa que Deus vá com sal e entre naquela fonte que está doente para que haja cura. E como é isso? Comunhão. Comunhão com Deus, intimidade com Deus, voltar-se para Deus, sair da onde você está e voltar para o lugar da onde você saiu. Eu fico olhando que muitas vezes nós nos perdemos. A gente se perde muitas vezes. E a gente precisa se encontrar. E o Senhor nos convida hoje a viver aqui na terra como sal. Mas para que a gente seja sal, nós precisamos ter a nossa natureza transformada.